O meu, pelo menos, né? Por favor. Um pouco desse vexame. Tá aqui embaixo. Você tá bloqueado, não precisa compartilhar? Eu não tô bloqueado, eu não tô conseguindo, o meu não aparece mais pra compartilhar. Quer que eu ponha? É, vai ter que compartilhar. Porque o Dana também tem esse problema, né? O meu tá bloqueado. Não, o meu não tá, Tá só que nem o que outro. já tá ligado, viu? Você lembra a senha dele? O meu você e eu que compartilhei em Ribeirão Preto. É, a doida compartilhando a carona de Ribeirão Preto no grupo. Isso. Quem sabe as pessoas gostam. Aí, tá vendo o que ele tá fazendo? Ele só aparece copiar link agora. Então, não era assim. Tá, mas tá atualizado? O seu Deve aplicativo? Não sei. Não sei não. Dá 2 minutinhos. Tá saindo áudio? Chegou alguém. Vamos Ah, terminar. dá nada. Peraí. Viu? Tá saindo o áudio aí no vídeo? Dessa hoje? Quem que é? Alicia Paula. Que beleza! Que beleza! A Mônica falou que vai fazer um monte de perguntas aí. Mas ele põe, precisa atualizar, mas ele tá aparecendo direto assim, se eu colocar. O que eu preciso fazer para ele atualizar? Bom, não vai ser hoje também. Ele tá aparecendo normal. Acho que tá trancado ali, você abre lá. Não cheguei com tudo. Eu abri o portão. As cachorras não estão presas, amiga. Não estão presas? Não. Peraí. Chama elas aqui. Vem, Nina! Nina! Vem, Nina, vem! Nina! Você vai colocar aqui? Não vai aparecer. Vem, Nini. Eu achei que não ia ser ninguém pra cantar aí. Não, mas a gente foi surpreendido. O Zorro tá bem participativo, né? O pior é que o Zorro é lá no fundo, não é esses daqui. Como você vai gritar? E aí, minha gente? Assustaram com os dogs ali? Boa noite. Não, não. É que eu Fica à fico vontade. tentando travar o carro E aí? Como tá o paizinho? melhorando. Que bom. Você tem que amor, acho que é mais fácil de entender. Mas você tá com vontade. E aí, tudo bem? Tá frio ou não? O que vocês acham? Esfriou um pouquinho, né? Quer ver que o meu agora também tá dando pau? A gente quase Eu não pôs a sei do cobertinha. Tudo bem. Tudo bem? Só cuidado com o fio aí. Hoje eu não respondi ninguém, que eu tava a casa cheia de visita. Vamos assim mesmo. Deixou as visitas? Não, foram bem. Manda você passe, por favor. Tô bloqueado. Viu? Ainda vou compartilhar, tô bloqueado. E o outro não tá dando certo. Não precisa pôr mais gente pra compartilhar. Porque não tá todo mundo bloqueado. Será que eu consigo compartilhar? Tá bloqueado como? É, o Facebook bloqueia. Se você compartilha Compartilha muito, ele ele bloqueia. Você fica bloqueado por um certo tempo. Você não tá bloqueado? Não, mas ele não... Deixa eu ver se eu recebo. Que horas são? Tá no horário? Tá fundo. Pelo celular. Ó, aqui tá aparecendo ao vivo. Não, tá sim. É só o compartilhar compartilhar, com que a nas gente não tá páginas, nos conseguindo. grupos é que ele tá. Assim, ele Tá parado. filma, mas a gente não consegue compartilhar ao vivo.
Nos grupos espíritas que a gente tem. Tá. Aí eu não tenho os grupos, também não consigo compartilhar. É, tem que ser do. Aí depois precisa passar para todo mundo que a gente vai mais passando. fácil. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, eu vou tentando aqui, mas eu tô... Uhum. Alguns até estão assistindo. Não, tem tempo bastante. Bom, vamos. A gente pede pro pessoal compartilhar. Vou tentando. Então tá. Vou fechar aqui. Não, tá bloqueado, esquece. Vamos prestar atenção. Vamos, você faz a oração inicial? Faço. Então, boa noite a todos. Convido-os a fechar os olhos para que possamos fazer a nossa oração de hoje. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que temos recebido, pela oportunidade desta reencarnação, e a Jesus, nosso Mestre querido, pelo seu Evangelho bendito. Que possam abençoar os nossos protetores espirituais, os protetores espirituais desta casa, e que estendam todas as bênçãos para aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, para os que estão presentes e para aqueles que não puderam vir. Derrame, Senhor, as suas bênçãos sobre todas as criaturas, especialmente, Senhor, aquelas que estão em sofrimento nos hospitais, aquelas que se sentem abandonadas nos orfanatos, nos asilos, e a toda a humanidade, Senhor, que haja paz em seus corações e que seja feita, Senhor, acima de tudo a sua vontade, tanto aqui na Terra como em todo o universo. Permita-nos, Senhor, iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Vamos lá, palestra de ontem. Conseguiu ver? Não consegui ver. É fantástico, achei. Achei legal o Link. formato que ele usou, né? Pra dizer que tá tudo ligado ao amor, enfim. Mas eu sempre muito. Você viu o que aconteceu? É que você não assistiu, né? Eu estava super curioso para saber, porque foi a primeira vez que ele fez. E muito corajoso, por sinal. Também achei. Ele deixou em aberto, ele já tinha me avisado, para as pessoas que estivessem participando, iam escolher 4 assuntos. Qualquer assunto. Fazer palestra. Qualquer assunto, e aí dentro desses 4 assuntos ele ia colocar a visão espírita e se possível, tentar fazer um link dos 4 assuntos. Aí os 4 assuntos ele deu sorte, né? Os 4 assuntos eram próximos para linkar, falei para ele deu sorte. Que na verdade escolheram abandono, família, reencarnação e amor. Quer dizer, então foi para ele acabou fazendo, mas é o que eu falei, quer dizer... Mas eu acho que era o que estava todo mundo precisando ouvir. Tá? Apesar disso, eu acho assim, conheço as palestras do Nazil, ele tem uma memória fantástica. Nossa, né? é impressionante muito mesmo. estudo, né? É muito estudo, né? E além do estudo, porque assim, às vezes eu estudo também, mas também não consigo guardar com a mesma precisão que o Nazil consegue fazer as suas citações, né? Fazer o link das coisas com a palestra. Eu imagino que deve ter sido muito boa mesmo. Sim. Né? E vou assistir ainda. Não, foi Ele é bom de memória. me surpreendeu. Eu estava curioso para saber como é que ele ia conduzir, porque pode cair qualquer coisa, né? Qualquer coisa que alguém fale ali. É que na verdade a Ellen falou 3 assuntos que estavam interligados e para ela também. Tem alguém falando que o som está baixo, mas eu acho que hoje não está não. Tem mais uma, Solange, mais uma. Será que é o... É o telefone, você já viu se o telefone está lá? Mas às vezes Realmente deu está certo. baixo. Está baixo mesmo. Agora ficou bom, agora soprei a orelha das pessoas. Dá para ouvir, mas está baixo. Está bem mais baixo do que as outras vezes. O Facebook não está respondendo, não está conversando comigo. Tá bom. Tá bom. Não, mas o telefone está com som no máximo, ele não mexe? Eu acho que sim. Não, está falando aí perto, aí está ouvindo por causa do telefone.
Mas o microfone está baixo de novo e é a saída do telefone, tá? Porque ontem o outro também estava. É o telefone que está baixo. Só se fizer outra. Tá vendo? Ele está gravando o som. Ele não está gravando o som do microfone. É, deixa eu ver. Tem gente que tá falando que tá bom. Mas está baixo. Perto do que é normalmente está baixo. É áudio baixo, áudio baixo. É que está gravando, ó, essa voz está saindo com o telefone. Uhum. Não é do microfone. Vai ter que trocar o celular então. Como é que ele tá fazendo? Ele tá. Não, mas não é no microfone. É, só se trocar, avisa o pessoal aí. Você está falando aí perto. Mas Sim, mas avisa o pessoal aí que a gente vai trocar o aparelho. Bom, vamos. Põe um pouquinho mais pra cá, Lívia. A gente vai. É, porque senão vai perder quem já tá. O importante é o estudo, depois som dá pra ouvir. Depois A gente fala um pouco mais baixo. fala também a gente vai resolver. Não, mas aí fala um pouco mais alto. Antes estava seu microfone, a gente conseguiu tocar, vamos embora. Fazer. Só se trocar, avisa o pessoal aí. Sim, mas avisa o pessoal aí que a gente vai trocar o aparelho. Não vai tocar mais. Não vai trocar mais. Não vai trocar. Nós que vamos gritar pra vocês ouvirem. Bom, vamos lá? Bom, então e aí o da palestra ontem foi isso. Eu achei que ele foi, primeiro, extremamente corajoso de abrir dessa forma, né? Quer dizer, você pode pegar os 4 assuntos completamente um distante do outro e para você conseguir linkar, né? Que na verdade o objetivo, a princípio ele não falou que ele ia fazer uma interligação dos assuntos, que ia simplesmente, cada assunto ele ia tratar dentro da visão da doutrina, né? Mas aí deu sorte porque aí os 4 foram praticamente dava junto, né? Mas ele falou do abandono de uma forma não tão focada só no abandono de família, pai, filho, etc. Ele falou do abandono da gente com propósitos, abandono com a gente na doutrina espírita mesmo. Quando a gente assume propósitos e abandona esses propósitos. Mesmo antes de reencarnar, a gente assume muita coisa e a gente abandona. Ou um projeto. Então, ele deixou um recado bem... Fique atento com o que você abandona. E prestar atenção que quem abandona alguém é porque não poderia caminhar mais. Sabe, ele tirou um pouco o abandono como uma pessoa que foi abandonada é um coitado. O físico, entendeu? Ele tirou essa imagem de, olha, é que não dava mais para andar junto. Então, bola para frente, lá para frente, outras encarnações, isso se resolve. Aí de novo, né? Aquele que a gente conversou aquele dia do Maurício, dessa história do abandono, ele fala de novo. Ele de novo, né? Ele bateu muito nessa história, principalmente porque tinha pouca gente e tal. Eu achei que ele deu uma chacoalhada em relação a isso. Sim. E a preocupação, e a mesma coisa que o Maurício falou, né? Assim, em relação às coisas assumidas e que a gente vai largando no caminho, que são abandonos também. Né? É aquilo que a gente sempre conversa, quer dizer, de novo, né? Não diretamente, mas o trabalho voluntário que é completamente deixado como o dia que dá, o dia que eu quero, o dia que der certo, quer dizer, isso não é assumido nunca como compromisso, como são os compromissos, por exemplo, profissionais, né? Quer dizer, por que o meu trabalho eu vou e não posso faltar? Ah, não, tudo, mas no final do mês eu recebo. Tá bom, mas o trabalho voluntário que é feito na cidade nossa, se você não for, as crianças estão esperando. A responsabilidade com quem está do outro lado, muitas vezes é maior do que o que você recebe o salário. No que eu recebo o salário, o seu patrão, se você não cumprir aquilo, ele desconta no final do mês e até logo. O coitado que está esperando o lanche lá no sábado, ele está esperando o lanche, né? E a gente faz isso constantemente, a gente percebe isso no trabalho voluntário diário, né? A hora que aperta o calo, eu preciso ir para o centro e tal, e aí se empolga todo. É só você ver as primeiras reuniões de voluntariado, né? Tem 350, e aí o cartaz
o painel de necessidade de voluntário é o dobro do que o que tem ofertando, né? Isso não importa o tamanho do centro, todo o centro. Não, em todo lugar, né? É que você pegar o SEAC e você vai lá, a lista de necessidade de voluntário em todos os núcleos é absurdo. E justamente isso, se você for ver o começo do que tem, é um absurdo, assim, né? A quantidade de gente que entra e se empolga e para na metade mesmo, não adianta, né? Gente, deixa eu dar mais um recado. Então, gente, ó, nós estamos com um problema no áudio, nós estamos fazendo direto com o telefone, sem o microfone. Ontem na palestra nós já tivemos um problema, então nós estamos tentando falar um pouco mais alto para dar. Mas ontem resolveu, quem estava com o fone conseguiu ouvir razoavelmente bem e tal, e aí a semana que a gente vai tentar resolver, não dá para parar o estudo por conta disso. Então a gente vai tentar falar um pouquinho mais alto, lembrando de novo, né, as questões que forem relativas ao estudo, dá para a gente tentar encaixar, o que não for depois a gente tenta responder, tá bom? Então só para lembrar, acho que está lá na página que era da 304 a 319, né? Só que na verdade a semana passada nós não conseguimos terminar, né? Nós paramos na 307. Sim. Então dá pra gente fazer da 308 a 311, tentar o que era da semana passada. E aí depois a gente tenta... 307 não foi feito, né? Não, mas não tem aqui. Nós vamos para 308, aquilo que eu falei aquela hora que nós... Peraí, eu tô com todas da 312. Tá aqui, ó. Peraí. Você tem aí? 308. Você tem? 308, né? Isso. Ah, tá anotado aqui. Não tem. Pronto. Então vamos lá? Eu cheguei e fui tomando posse. Eu que não peguei todas da 312. Mas só para a gente lembrar então, parte segunda, né? Capítulo 4, quem está seguindo aí pelo livro. Nós vamos para 308, que era para ter a semana passada, era 304 a 311. E nós fizemos da 304 a 307. Segunda parte, relações de existência corpórea, 308, para quem quiser acompanhar pelo livro dos Espíritos. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta. Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. E aí, tudo bem? Lembra a continuação da semana passada, muito ligada à semana passada, né? Mas essa última parte é interessante, né? E aí, por que disso, né? Eu acho dessa pergunta, mas quando as primeiras existências, que seria a infância do espírito, perde-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Por que disso, né? Porque provavelmente eu não tive na verdade eu não tinha nenhum tipo de moral ainda, quer dizer, ou muito pouco, né? Eu vi um livro que fala dessa parte como se comparando a vida intrauterina, né? Que quase ninguém se lembra como foi a vida intrauterina. E aí, então, as primeiras encarnações do espírito seria essa fase, né? Que quase ninguém se lembra de como foi. Então, só se fizer uma regressão, né? E se for necessário. E não lembro justamente porque provavelmente Porque não tem importância, né? Não né? teve um crescimento moral nesse período, provavelmente, né? Então, por isso que ele acaba descartando. Na regressão, a pessoa consegue ir até onde tem que ir, tipo assim, não, a pessoa sozinha que vai. Ela é conduzida. Ela é conduzida a lembrar. Ela pode lembrar, inclusive, A da vida vida intrauterina. Ela é conduzida a lembrar isso. Ela vai fazendo a regressão mesmo, Entendi. né? Porque às vezes pode ser algum trauma na gestação da sua, né? O psicólogo treinado e habilitado para fazer Sim. isso faz já com Ele vai te foco conduzindo até achar Na onde verdade, está esse... de novo, aquela história que a gente conversou semana passada. Contra a causa. Quando for necessário Sim. e ele entender que é necessário, ele vai fazer um trabalho que ele vai chegar, ou vai tentar chegar até onde foi a causa disso que não está é a pessoa acontecendo. que tem os pensamentos aleatórios. Às vezes, não. Ela é Às conduzida a ir se lembrando de cada Às fase vezes da não vida está na até ele vida achar a passada. causa. A gente fala teoria de vida passada,
Mas às vezes na intrauterina mesmo. Não entendi, beleza. Ou na infância. Não, mas aí o a gente processo é o Na mesmo. infância, Quer dizer, lá eu de vou 3, trazer. 4 anos. É porque aquilo a minha trauma. dúvida era se era alguma coisa aleatória, né? Tipo, a pessoa aleatoriamente se lembra de alguma coisa, né? Não. Mas ele é induzido a lembrar o que o psicólogo quer que ele Eu preciso buscar a causa daquilo que está. E é uma coisa gradativa, né? Você Sim. está com 20 e poucos anos, então nós vamos regredindo aos poucos Tá, entendi. até achar. Tá. E também o psicólogo, como na vida espiritual, ele vai para os fatos que te marcaram, que são importantes, né? Porque se você for lembrar de cada detalhe, haja sessão. Mas geralmente Exceção, né? quando ele volta, você só vai falar o que te marcou, né? Entendi. Não consegue. Mas é esse que é o grande diferencial de quem faz o TVP. O psicólogo normal, você vai lá falar os seus problemas que você lembra, os traumas, as coisas que você consegue identificar como problema. Quando você não tem essa recordação, esse é o grande trabalho da TVP. Quer dizer, eu vou conseguir entrar no seu inconsciente e tentar chegar no ponto que foi o causador desse trauma ou desse problema que está tendo o efeito agora. Né? Então, de novo, aquela coisa, se tem efeito, tem causa. E se essa causa não está nessa existência, como é que... Então, com certeza, tem que buscar lá atrás. E aí pode ser. E aí o processo é o mesmo. Infância, uterina, vida passada, 2 passadas, 3 passadas. Depende de onde foi a causa desse trauma ou desse problema que a gente está enfrentando. E de novo, né, lembrando que é chato, a semana passada, mas teve um monte de gente que depois veio falar, mas tem mesmo e tal, que não tem terapeuta, ou pelo menos os sérios, que fazem isso como cartomante. Né? Tem gente, que é aquilo que eu falei aquele dia, que tem psicólogo, psiquiatra reclamando, que as pessoas estão indo procurar como cartomante, que quer saber quem foi na vida passada simplesmente por saber. E isso não rola para o trabalho sério. Na verdade, às vezes, e isso é decepcionante, e principalmente, o problema não foi em vida passada, o problema está nessa existência e ele acaba determinando a causa nessa situação. Dependendo do profissional, ele te faz lembrar de coisas que você não deveria lembrar, que não tem nada a ver com... E aí você volta com uma consciência meio perturbada. Tem que tomar cuidado com isso. É o desequilíbrio, né? Porque aí você toma consciência, às vezes, de atos que você teve coragem de fazer, enfim. Lembrando que recordar é viver, né? Então, deixa quietinho lá no... Trabalhar no inconsciente e deixa quieto. Deixa quieto. 309? Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Todos no primeiro momento, isso? Não, isso Não, é depende. exatamente isso. De que forma? De novo, depende, é aquela mesma resposta de todas as vezes. Regra? Não. A maioria de quem, e lembra sempre de quem já está se desligando da matéria, se desprendendo das relações que tem com a vida material. Então aí vai ter um monte de gente que vai entrar e vai falar, nossa, mas eu já escutei, já vi em livro que fica lá sofrendo, lá no túmulo e tal. Tem. Mas o que ele está falando é para o espírito que já entendeu, já está preparado, qual é o motivo dele ter desencarnado, qual é o papel que ele vai ter que fazer. Então, a hora que eu entendo isso realmente não me serve mais. Né? Exato. Olhando por esse lado, a doença, a pessoa que vem com um problema de doença por um tempo, ela é, na verdade, já um começo de desligamento, não é? Depende de como ela encara a situação da doença. Se eu me revolto com a doença, continuo sendo a mesma situação. Se a doença vem e eu encaro isso como realmente com resignação, a doença serviu para que eu realmente fosse me desligando. Agora, se eu tenho uma doença e em vez de eu me resignar, eu me revolto com a doença, eu continuo com o mesmo apego. Lembra que as causas, por exemplo, a doença não livra ninguém ou evolui moralmente ninguém. O que muda? A maneira com que eu encaro a situação que nós estamos passando. Se eu encarar a doença, eu tenho um câncer terminal, e eu vivo esse 1 ano do meu câncer, entendendo de que realmente a doença era o que eu precisava passar naquele momento, meu corpo físico, determinada coisa aconteceu para que fosse isso feito, de que isso vai ser para minha melhora moral, isso vai fazer com que realmente a hora que eu desencarnar eu entenda que aquilo me serviu. E me serviu. Agora, a partir do momento que eu descobri que eu tenho câncer, eu me revolto, eu continuo xingando, esbravejando, não aceitando a situação, eu continuo
Ou, pior ainda, estou mais ligado ainda à matéria, não estou querendo me desfazer disso. Então, na verdade, a doença não me livra de nada. A maneira com que eu encaro essa doença é que vai determinar essa mudança. Na verdade, ela teria sim Ela o papel, teria o papel. Aham. de me fazer pensar, né? Pelo menos refletir, né? E aí É o uma cidadão oportunidade, né? decide se ele faz uma reflexão positiva ou se ele faz uma reflexão negativa. O papel da doença é isso, né? Vai preparando, é um resgate, é uma limpeza que está se fazendo naquele momento É um no pit stop, corpo né? e Aquele no momento que você precisa perispírito. dar uma pensada no que tá acontecendo. Né? Porque assim, eu estou descarregando alguma coisa que estava no espírito, que foi para o perispírito e se manifestou na carne. Se eu aproveitar esta limpeza, né, e fazer uma reflexão com a doença, aí ótimo. Agora, se eu fizer o que ele disse, vou reclamar, né, aí eu não consegui cumprir esse Ela papel não serviu. de fazer Ela a não reflexão. fez o papel do que poderia ter feito. Ela veio, foi uma oportunidade que eu tive e que perdi. Não sei, nada mais que isso. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Esse é mais claro ainda, né? E relacionado Se eu estou ligada no corpo e ele é importante para mim, não vai ser esse sentimento de indiferença, vai ser exatamente o contrário, não o desespero, né? Uma preocupação muito grande com aquilo que eu achei que era importante. Na realidade não é. E na realidade não é, né? Muito preocupante. Principalmente para quem não tem noção do que acha que vai dormir eternamente, deve ser um susto você se sentir com todos os seus, né? Você está viva, você está seus órgãos. Você sente que o órgão funciona. Não mudou e você está vendo o seu corpo em decomposição. Deve ser uma coisa. Mas a pessoa sente, por exemplo, que o corpo está se decompondo? Olha, né? Ele olha, mas ele não vai se Depende do meu apego à matéria. Se ele tiver como um meio de provação ou expiação passar por essa situação, ele vai sentir. Ele está, sim, tão ligado no corpo que toda a sensação do corpo ele sente. Então, tem relatos de que sente que o bichinho está comendo. Ele na se verdade, sente devorado são pelos sensações bichos. que o espírito atende. Ele não tem mais essa dor, ele não tem mais, o bicho não está mordendo, não está comendo, ele não está decompondo, mas ele é tão ligado à matéria que ele continua tendo as sensações que o corpo físico tinha. Então, mas isso é importante a gente entender. Então, mas ele sente dor? Não, ele não tem mais dor. É que ele é tão ligado à matéria que a sensação continua sendo a do corpo físico. Eu sou tão ligado ainda à matéria que as sensações continuam sendo as mesmas. Mas então o espírito sente dor? Não. Ele só depende da quantidade de ligação que ele tem. Se ele for se desligando, quanto mais rápido ele se desligar, ele não vai sentir nenhum tipo de coisa. Aí vai cair nessas duas perguntas. Quer dizer, eu entendi o que aconteceu. Para mim aquilo ali não significa mais nada. Aquilo realmente eu usei e agora não me presta para mais nada. Foi útil enquanto durou. Por isso que a pessoa pode ou não participar do seu próprio velório, né? Exato. Por merecimento ele pode ser retirado do velório, né? E por provação ele pode ficar assistindo as piadas todas. Todas as piadas que se fizerem ali ao lado do seu caixão. O Gervásio lembrou aqui, Ele sente também a distância, né? Se ele não tiver uma proteção aqui, ele também sente os comentários. Ele pode não estar ali do lado, mas a sensação, né? Voltei? Sim. O Gervásio está falando aqui, e é isso mesmo, Gervásio, é como aquele filme Os Outros. Para quem não assistiu ainda, vale a pena. Tem que ser o livro também, Voltei, ele diz muito. Ele estava muito preparado para... Ele foi preparado, né, o tempo todo para, na hora do desencarne, dar o relato do desencarne, e mesmo assim ele consegue se desequilibrar ao tamanho que ele fala, que se as pessoas soubessem a energia que elas emanam num velório, falando de assuntos completamente aleatórios e não com a mente em oração, diz que e olha que ele era super preparado, diz que é completamente enlouquecedor, assim.
O preparado é a mesma coisa que a gente brinca com a história lá. Era preparado porque, teoricamente, frequentou FEB, foi presidente de doutrina. Não, mas ele Então, teoricamente, Todos era nós para estar estamos. preparado, né? Teoricamente, nós todos Então, estamos. nós também, Quando chegar o teoricamente, momento da verdade, nós estamos entendendo aí aqui. não, Né? eu encarar a minha verdade. Nós acabamos de ler que é assim, né? Então, e aí? Não, eu já tô partindo Depois pra é parte só do- colocar do- na prova. Você do partiu? que a ignorância é uma dádiva, porque vai ser punk, hein? Uma vez desencarnar. Então, aí desapega. Desapega. Desapega, senão Vamos lá? não dá certo. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Nossa Senhora. Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Aí ele está fechando todo esse raciocínio, né? E aí só que ele vai indo mais fundo, né? Ele começou lá em cima mais leve e agora ele está falando dos ossos e das coisas que a gente acha que são nossas, de fato. Se eu for tão apegada, eu vou querer minha roupa, minha casa, meu carro, meu sapato. Minha esposa, Né? meu marido, meu Por aí filho vai. e assim Como já vai. foi dado um exemplo assim, ó, me imagino, você descendo de um ônibus que você não sabe onde você está. Você entrou no ônibus e de repente você olha no ônibus e fala, não tem placa, não é. Vou descer desse ônibus, eu não sei onde eu estou. Aonde eu quero ir? Qual é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça? Quero minha casa. Ô, gente, eu teve um caso lá E aí? em Bauru. Você concluiu? Não. Que os bebês foram trocados na maternidade, mas eram fetos que tinham morrido. Então a família fez o velório de um nenê que não era dela, as duas famílias. E como que fica nessa situação? O quê? Esse espírito que foi trocado? Então, mas o Mas que é ele o foi corpo, trocado? fica suave. Quem O foi corpo trocado? só, o corpo físico. Só o corpo. O espírito. A Não, mesma porque agora coisa. vocês estão falando do Mas negócio do velório. Vixe, Maria, Então, na mas- hora que ele descobriu que ele foi trocado. Então, Não, mas mas é é ele Mas não tem- inverte a situação. Esquece que ele foi enterrado. E se ele tivesse sido trocado e os dois tivessem sido criados por famílias diferentes? Qual seria a diferença? Continuaria da mesma forma, mas não. Tipo, tá combinado isso? Nós vamos ser trocados na Não, eternidade. ela quer dizer assim, ó, assim, Não, eles eles- na hora do velório, por exemplo, eu já... Não recebeu energia de ninguém, porque ele não. Sim, é claro que ele recebeu. Recebeu. Quem estava fazendo ali estava fazendo por quem? Pela criança que acreditava que era. Mas não é pro corpo. Eu tô Eu estou pensando fazendo no no espírito. José. Eu estou não tô pensando em quem eu naquele gerei. Eu estou pensando no espírito que estava vinculado a mim. Tá. Todas as minhas orações, todas as minhas vibrações, tá indo para o espírito que eu estou fazendo a oração. Eu vou fazer oração para minha mãe, só se ela errar e pegar o endereço errado. Não, vai chegar nela. A mesma coisa desse caso. Quer dizer, eu estou mandando as vibrações, eu estou fazendo a minha energia, a minha prece, transmitindo o que eu posso transmitir de amor para esse espírito que está necessitado desse carinho, desse cuidado naquele momento. O que está ali no caixão, que provavelmente a preocupação é essa, era matéria. O Porque espírito- agora eles destrocaram os ossos. Então, mas e aí? Deu agora certo. Olha que loucura. Então, mas- É É real, gente, desnecessário, né? né? Meu amigo É. advogado que tá cuidando desse caso. Sim, mas o espírito já tinha ido embora, já era, até logo. E o carinho que recebeu das famílias foi exatamente o mesmo. O carinho que eu estou mandando foi para o espírito que eu aprendi a gostar, A que eu gente estava não sabe achando da que eu história, amava. mas isso deve ter servido para alguma coisa. À toa não E foi. aí entraram, não sei da onde que surgiu que acharam que a criança estava errada e descobriram que E o alguém, sexo estava é, errado mesmo. Alguém no Os hospital falou. Alguma Do coisa hospital deve ter. algo chegou, alguma coisa. Mas Que a entregou o pergunta que corpo você errado. fez é Você interessante entendeu, e é né? exatamente essa. Quer dizer, mas Porque é o um que a caso gente, inusitado, mas foi a gente mas o pensar. que a gente tem que entender? Aí é o que a Alice comentou agora há pouco. Para quem que você está vibrando? Pro neném que você acredita que é Para o seu. espírito. Para aquele espírito que você acha que era seu filho, que estava o seu feto, e, enfim. Então ele está recebendo todo o carinho e o amor que está sendo direcionado para ele. Nossa, mas ele não estava ali, não. Ele não estava ali fazia tempo. Nesse caso específico, provavelmente, É, não chegaram nem a esse, se conhecer. esse espírito não nem estava tocaram. ali. Teve carinho, né? Nem Foi teve, natimorto, já foi nasceu natimorto. Não, então não estava, com certeza, não estava ali no velório. Isso que eu estou falando. Então o carinho Então, é e isso o que eu amor. quero saber. É. Tipo assim, ele foi no velório trocado? Sei lá. Não, Fiquei muito louco com isso. não, provavelmente não. O Isso que eu tô bebê, falando. né, Esse nesse bebê caso, foi ele nem extremamente participa. protegido e nem participou. E Ele para nem desencarnar, participa do- e
para desencarnar desse jeito, algum motivo... Não, é a programação toda e com certeza, principalmente, não passaria por uma situação desse tipo. Não ia ser trocado na maternidade à toa. Alguma coisa deve ter servido para a família, não para o bebê, entendeu? Entendi. Para o bebê também, porque serve para o espírito completar uma encarnação. Não, sim. Tô falando da troca. Não, tô falando da troca, porque a troca para eles não mais pra fez, família, assim, mas para a família deve ter... Mas tipo assim, pra família se preocupar em trocar os ossos, depois, sabe? Pra você Mas porque ver- nós estamos tanto que nós estamos É ligados o à apego matéria. que a família tem ainda. Para você ver como a gente está apegado à matéria e eles talvez não aprenderam a lição. Sim. Nossa, eu achei super... Por isso que eu perguntei, porque como que fica, né? Vocês estão falando de vibração, Então, do a vibração, o amor espírito vai da ser... pessoa ver, de repente se ela é apegada, né? Como que fica nesse caso? Não, mas ele não teve nem tempo de se apegar à matéria, né? 301. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós e não os objetos. Essa é fantástica para fechar esse primeiro bloco, né? O que ele quer dizer com isso daqui? A primeira lembrança disso é Moisés Rossi no Cohen, que ele falava: nossa, mas então quer dizer... E Moisés veio toda a formação Católica, evangélica. crente, evangélica, né? Nossa, mas como é que faz então com as velas? Pode acender vela? Pode. Mas o que acontece? O espírito vai achar bonito se acender vela. Por quê? Porque eu estou relacionando, e aí a explicação é lógica, né? Toda vez que eu vou fazer uma oração para minha mãe, eu acendo a vela. Ah, mas então é a vela que atrai a presença da minha mãe? Não, é o meu sentimento, a minha oração que faz. A única coisa que relaciona é que eu acendo a vela naquele determinado momento. E às vezes a vela serve para você ter mais concentração. Mas aí estou falando com o espírito. Cada um vai se pegar uma coisa. E aí nós estamos falando com o espírito. Então, quadro, mas então não mexe na cama. Não mexe na cama dele. Não mexe no guarda-roupa que vai deixar tudo do jeito que ele acabou de desencarnar, não vamos mais entrar no quarto e deixa daquele jeito. A pergunta é essa: o espírito sente prazer nisso? Não, né? Num primeiro momento, se eu for apegado, volta naquela história, sim. Mas a partir do momento que bem besta, assim. Existe um tempo determinado para que, vamos supor, alguém que desencarne, que você deixe as coisas ou comece a tirar as coisas dessa pessoa de casa, tipo roupa, esvaziar guarda-roupa. Como que era quem desencarnou? É o tempo de quem ficou, se desapegar daquelas coisas. Porque assim, eu, por exemplo, se desencarnou hoje, né? No máximo, na primeira semana eu já estou tirando tudo e já estou doando, passando para alguém Estou novo. compartilhando. Eu ouvi em outro lugar, estudei em outro lugar, que tinha que ser pelo menos 3 meses. Existe isso? Não, de jeito nenhum. Nossa, mas que Isso horror, seria você vai bom. dar todas as minhas coisas se eu morrer? Rapidinho. Pode apostar que vou. Ó, Pode apostar que vou. Eu dei da minha mãe. e varal solidário. Ó, e outra, hein? Sempre chora. Espera um pouquinho, porque tem varal solidário, nós estamos precisando de volta. E ela tem bastante. Então, não tem um tempo determinado, assim, não para o tem. espírito ficar magoado. Nossa, morri, já tirou Eu vou tudo. ficar magoada se der só pra mãe. Ela fala, desapega. Já vai se preparando, sua mãe já tá... Vai escondendo o que você não quer que dá. A Duda que vai fazer esse trabalho, na verdade, não sou eu não. Eu só tenho vergonha de ninguém. Gente, quando a eu chamo resposta ela, é muito simples. É o que ele fala no final. Né? O que vai interessar para ele é o que a gente sente. Exatamente. Agora, E assim, posso ter o espírito que é apegado à casa, ao móvel, à cama, à Que vai ficar roupa? louco de ver mexendo nas coisas? Vai, é aquilo que nós estamos falando. Quanto mais Essa ligado, aqui, ó. quanto mais... Eu não. Eu, minha quanto sistemática... tempo você me dá, então? Nossa, mãe, tipo, sei lá, uns 6 meses, assim, pra eu No achar que mínimo, você tá né? sentindo minha falta, você vai dar minhas coisas, assim. Ai, muito bom. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer por você é oferecer suas coisas para alguém que precise e essa pessoa vai vibrar por você. Olha, isso aqui é de Ana Paula, cuide bem disso. E ela Coitada vibra dessa orações pessoa, eu vou lá para você. puxar o É a pé. única coisa que tu vai poder levar do lado de lá e sentir do lado de lá.
A sua roupa não vai poder levar, ela vai se decompor, vai apodrecer. Não resolve. Que nem o seu corpinho. Não, Nossa o corpinho Senhora, é bom nem falar, né? melhor nem tocar nesse assunto. Eu tava conversando, parece que é 3 anos, né? Decompôs? Mas gente, é o mesmo Só caso, é ficou só a gente 3 imaginar. anos. 3 anos? 3 anos, né? Achei que era. Muito. Então, por isso que põe no forno vai rapidinho, é 30 Eu segundos. também acho. Mas é a mesma coisa que a gente pensar. Se a gente pensar nesse apego, e aí a bobagem do tamanho do apego, e aí o comentário de 3 meses. É extremamente infeliz quem fez esse comentário, realmente não falou de alguma coisa sem ser doutrina espírita. E deu um chute, principalmente, né? Isso foi um chute absurdo. Se você for pensar dessa forma, como é que nós encaramos a doutrina espírita que defende tanto doação de órgão, por exemplo? Como é que eu faço? Eu espero 3 meses para doar? Não, aí mudou, né? Então, mas é isso que eu falo. A gente tem que partir sempre da linha racional, da racionalidade para entender o que nós estamos estudando. Como é que eu posso falar que para eu doar uma roupa, eu preciso esperar 3 meses para o espírito aceitar que eu vou doar a roupa dele, ou a cama, ou a bengala, ou o óculos, e nós defendemos o tempo todo a doação de órgão, por exemplo. São coisas completamente incompatíveis. Então a gente não pode, primeiro, não tem. Primeiro que nós temos que lembrar que essas contas matemáticas, a gente discute isso quase todos os estudos. Nossa, é 200 anos para encarnar. É 3 meses para dar roupa. É não sei quantos dias para... Esquece essas contas matemáticas. Nós sempre vamos lembrar que tudo isso que nós falamos nessas 4 perguntas anteriores vai depender do tamanho da evolução espiritual e moral desse espírito para se desapegar, mas isso não impede. E outra, ele fala, o final da resposta é o mais interessante de tudo. Qual é a importância para esse espírito? É o que eu sinto, é o que eu transmito para ele. A pergunta dos nenês trocados. A minha oração está indo para quem? Para aquele caixão, para aquele corpo físico que está ali daquela massa de 50 centímetros, ou para aquele espírito que eu estou desejando que seja acolhido, que seja atendido. É a mesma coisa. No caso da cremação, então, a gente também faz de superstição. O quê? As 72 horas que tem que esperar. Segundo Emmanuel, não, porque é o tempo do corpo conseguir, os que demoram o tempo normal, se desligar, ou pelo menos é o tempo mínimo que realmente eu consigo fazer com que o espírito se desligue da matéria totalmente. A gente também tem uma energia. E não corro o risco de sofrer, Na queimação. A gente, quando desencarna, tem uma energia que ainda fica por uns dias, né? Então, mas peraí, essa energia fica. Aqui ainda. é legal a gente falar disso, né? Mas a doação de órgão é quase imediato, né? Tem que ser imediato. Tem que ser imediato. Mas aí, e na cremação tem que esperar? É isso que eu não tô entendendo. O Emmanuel Não, na cremação você doa os órgãos. Doa os órgãos e espera para cremar. Mas a pessoa vai sentir do mesmo jeito, não vai? Não, mas peraí, nós estamos falando de decomposição física, você vai pegar um corpo físico e vai meter dentro do fogo e vai desaparecer. Tá. E o outro, nós estamos falando de doação, é que eu estou pegando um órgão sadio e estou passando para alguém sobreviver. Mas eu vou sentir, coração. vou sentir também. Não, você pode sentir o mesmo apego da Paula, com a roupa. Mas você não vai sofrer a dor do transplante. É isso que eu quero saber. A cremação, o que ele fala das 72 horas, é para que você não corra o risco do espírito ter a sensação ou sofrer com, com o desaparecimento do corpo físico. Aí também você está fazendo uma coisa boa. Ainda tem algum laço. Você ainda tem algum laço ligado na matéria. E aí, esse laço que liga a matéria, lembrando que o corpo, ele transmite para o espírito sensações, né? Então, ele passa pelo perispírito e o espírito sente a sensação, né? Do espírito para o corpo é uma... Como é que é? Esqueci agora. Eu passo do espírito para o corpo, assim, é uma via, né? De mão dupla. De mão dupla. Então, eu transmito para o corpo, assim como o corpo transmite sensação para a pessoa que é doadora, ela avisa que ela quer ser doadora também. E a pessoa Sim, que é doadora, normalmente eu estou É preparado. a família que vai pegar e vai, né? Eu estou preparado, Às mas vezes a família mesmo a vai doar. família que faça. Mas é o que nós temos que entender isso, quer dizer, aí eu tenho, lembra que eu vou ter toda uma proteção espiritual, porque eu estou fazendo uma ação do bem, direcionada para alguém, quer dizer, então, com certeza, além de tudo, mesmo que eu não, vamos supor que eu não seja doador, eu não queria que fosse doado meus órgãos. E com certeza, e aí não é estudo, é achismo e partindo para o provável lógico.
Quer dizer, eu vou ter uma proteção espiritual em relação a esse espírito desencarnado, para que ele faça essa doação, ou que ele entenda essa doação, ou que ele seja feito isso de uma maneira que não agrida esse espírito que está fazendo bem. Né? Isso. E a própria, os médicos, né, que lidam com a doação, eles têm o cuidado de pôr, né, de preencher aquele lugar para a família não ficar sentindo que a pessoa está vazia. E sim, doou os olhos, aí eles colocam um olho lá de vidro, né? Para fazer. Para a família tem a sensação de que a pessoa tá está tudo inteiro. Para você não sentir que foi... E eu acredito que para a alma, nesse momento da doação, da cirurgia, também existe esse cuidado. Né? Ele sente que ele está no hospital. No hospital estou sendo operado, ainda não sei, não tenho noção do que é, então entende isso. Às vezes ele está achando até que vai está dar sendo tratado, ali. que ele está sendo tratado, está só trocando meu órgão para eu continuar a viver. Entendi. Né? E eu acho que tem um cuidado todo especial mesmo. Quer dizer, eu estou fazendo bem, com certeza eu tenho a espiritualidade agindo em relação a isso para que não seja um trauma para aquele espírito que está fazendo bem. Né? Mas quando a gente desencarna, voltando, a gente tem um período ainda que fica fluido, não tem? Até se dissipar completamente esse fluido que envolvia. Existe um fluido que sobrevive e que em alguns momentos a espiritualidade também retira no momento do desencarne, para que esse fluido não seja usado por espíritos mais perigosos, né, ou inconsequentes. De repente, aliás, tem vários desses espíritos que ficam em cemitérios esperando o enterro para poder absorver o fluido, por isso que existe também a proteção nos velórios. Que é uma energia assim, bem material. Né? Que aí ele consegue usar a energia material. Quando a gente fala doação material para dar o passe, essa energia esse magnetismo que ainda fica por uns dias que eles usam para fazer outras coisas. Não deveriam. Meio doido mesmo. Até eles entenderem a gente vê aquele filme Desencarne de Dimas. Não sei se vocês já assistiram. Não? Tá, tem um filminho chamado Desencarne de Dimas, que era uma pessoa, né, que era trabalhadora, tudo, dentro da doutrina espírita, fazia muito caridade, então ele tem uma assistência, e está no livro Obreiros da Vida Eterna, e eles montaram um filminho, assim, um filme rápido dele, e aí passa o desencarne dele, né, e mostra bem assim, a esposa está ali do lado da cama, rezando para ele continuar, para ele viver, ele preocupado como é que a família vai sobreviver, então cria uma teia, né, em cima do corpo, assim, que não deixa desencarnar aquele momento. Aí chega, tá André Luiz e um padre, acho que é padre Plínio, não sei. E que vem ajudar no desencarne. Então eles aplicam um passe, retira esse miasma, né, que o estava prendendo, aí dá aquela melhora que a gente costuma dizer que é a melhora da morte. Né? Aí todo mundo dá uma relaxada, né? E ele pede para ela ir descansar, ele mesmo pede para ela ir descansar. E aí naquele momento eles conseguem fazer o desencarne, né? Começar a cortar os laços que o prendem, desatar os laços que o prendem ao corpo. Então você vê bem eles fazendo esse trabalho e você vê o fluido saindo do corpo, como se fosse uma fumaça branca, fala-se de um líquido leitoso, que depois forma o corpo perispiritual, com a mesma característica do corpo material. Então, que legal, isso. É muito legal o filme. Vou ver se eu tenho lá legal para vocês. Muito bom. Legal passar até a gente. Eu falei sobre desencarnação, a aula de segunda-feira foi sobre desencarne, né? Então usei esse filme e usei o filme do nosso lar também, o desencarne de André Luiz, né? A região que ele ficou e tudo isso, para demonstrar exatamente, né? Para onde o seu pensamento e as suas crenças te atraem, né? Que você vive no lodaçal ou tem uma assistência espiritual melhor, dependendo E no do André Luiz é bem interessante no final, porque a impressão que a gente está é que ele não tem assistência nenhuma, né? Exato. E no final é passada uma outra visão. A mãe dele estava todo o tempo dentro da sala de cirurgia, já aplicando passe, porque ela sabia que ele ia desencarnar, mas ele não a vê, né? Mas ele não consegue ligar, né? Não. É como aqui, ó, eu tenho as ondas de rádio bem aqui, mas se eu não ligar o rádio, eu não vou conseguir ouvir.
Eu acho Né? essa cena fantástica, onde lembra ela, né, na cabeceira da cirurgia e... Isso, e ele só consegue o socorro quando ele consegue fazer uma oração, né? Aí ele se liga com a espiritualidade e ele abre as portas, né? Porque nós que fechamos a nossa porta, né? As pessoas acham que Deus é culpado de tudo, né? Mas na verdade somos nós. Nós abrimos as portas ou fechamos as nossas portas para receber essa assistência, né? Porque o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, cada um tem um. Eles estão o tempo todo do nosso lado. Só que a gente não dá abertura para que ele possa agir em nossas vidas, então a gente sofre. Nem agradece, na verdade. Não, Nem agradece. Não. Vamos lá? Então aí nós vamos começar o 312 a 319, que Esse seria eu a tenho. segunda parte, né? Esse sou eu mesmo. Esse eu roubei de todo mundo. Ah, deixa eu pegar então. Então nós conseguimos terminar o da semana passada, né? Vamos para o 312. Eu acho que a gente consegue. Podia ter uma teoria de vida futura, né? Pra gente saber como é que... Ah, essa é fácil. Essa é muito Só Essa é fácil, tranquila. depende de você. Essa é tranquila. Aliás, eu brinco que a passada é mais fácil ainda. Eu sempre brinco com ela. Vai no espelho, de verdade, né? De verdade, mesmo, assim, de olhar e falar assim, ó, meu defeito. Meu vício. O que é difícil não fazer? O que eu gosto? O que eu não gosto? Pronto. Eu já sei perfeitamente quem eu fui e o que eu preciso fazer. Rapidinho, não precisa nem ir na terapeuta. Vamos lá? Vamos, 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. E aí já melhorou, né? Aí começa. Você viu que a primeira parte lá só dava pancada, né? Agora ele começa a dar uma. Os espíritos começam a ficar mais bonzinhos. Porque ele fala. E é uma pergunta que a gente acabou de fazer agora há pouco, né? Quer dizer, a gente fala das lembranças boas, mas do sofrimento. Eu lembro de tudo o que eu sofri. E a gente normalmente pede para não lembrar, né? Porque quando a gente vai no velório, não sei o que, fala, nossa, vai descansar, vai virar um anjo e tal. E aí a resposta deles é fantástica, né? Frequentemente eu conservo, quer dizer, aí você imagina assim, nossa, mas que ruindade, né? Depois que eu desencarnei ainda tem que lembrar das coisas ruins. Mas essa lembrança, e aí a resposta, o complemento é fantástico. Essa lembrança faz melhor avaliar a felicidade que eles podem desfrutar daí para frente. Sim, até porque eu vejo assim, o sofrimento, né, que Dificuldade, passei, né? as dificuldades, elas me fizeram crescer. Que é o que faz andar, né? Que me fez andar, porque a felicidade, eu fico em estado de contemplação e não cresço nunca. Então, por isso que de vez em quando tem aquele ciclo de sofrimento, né? Então, a gente passa por ciclos de sofrimento e de felicidade. E aí, então, quando eu vejo o sofrimento passado, é como eu lembro hoje da minha vida passada. Da dificuldade que eu tive anteriormente. Nossa, né? Tudo que eu já passei, que bom, hoje eu estou aqui feliz. Então, eu acho a mesma sensação, o espírito, quando chega lá, nossa, passei tanto sofrimento agora, né? E às vezes a gente Posso desfrutar de consegue olhar para o sofrimento, nossa, dei tanta importância e passou. Já passou, né? Isso é que nem Passa a gente rápido. da adolescência pra fase adulta, né? O Gervásio fez um Exatamente. comentário aqui. Gervásio, você explica direito porque eu fiquei interessado. Os números da loteria. Eu não sei se ele tem os números da loteria. Precisando. Ou se ele estava falando de terapia de vida passada, se ele estava falando que não consigo achar. Se Se você tiver, Já Mas pode... mandem off aí, não vai mandar. vamos lá? Vamos, 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Aí é o contrário da outra. Ele falou do sofrimento, agora ele está falando assim, nossa, eu tinha tanta coisa boa para fazer, né? E não consegui fazer. Agora, nossa, eu fui feliz, deixei toda a felicidade lá. A felicidade só estava lá no mundo, Exatamente. né? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aqui encaixa também quem tem um monte de vício, né? Porque
Não precisamos pensar Eu em me não precisa chegar no vício. Eu me Pensa penso- nos nossos gostos Eu diários penso mesmo. aqui no meu Sorine, já fico nervosa. O seu sorinho é de menos, é só a gente Você imaginar. chega lá, você não precisa mais dele, Não você está sei na nem. parte de cima. Mas, né? ah, Pergunta tomara, anterior. né? Deixou Tomara o que- sofrimento. Eu chegava Acabou, assim, gente. gente, eu preciso. Então, mas o sorinho não entra no gozo, né? Ele entra na sua necessidade. Então, mas é Entra uma no dependência. No sofrimento. É uma dependência É, ao a dependência ao sofrimento. E ai de sofrimento. vocês que usam Sorine, que eu tô na área, hein? Quando eu E... desencarnar. Mas aí eu é tô só a junto, gente pegou lembrar- o Sorine, eu tô... Ó, vamos ler o comentário de Kardec, só para É. né? Porque Aham. senão, como o adulto que desprezou o que constituía as delícias da sua infância, né? Então ele praticamente ele completou, né, a resposta dos espíritos. Certo? Mas aí tudo bem essa? Sim. Vamos lá? Estamos em duas condições. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê outros que estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. E isso de novo, né? Aqui nós estamos falando já de alguém que entendeu, né? Porque normalmente quem morre, olha lá e fala assim, não, mas tinha tanta coisa para fazer, né? Não fazia quando estava vivo, mas queria fazer agora depois que E morreu. tá morto, né? Depois que desencarnou, ele falou, nossa, tinha tanta coisa para fazer ainda na vida. Mas ele está falando exatamente disso, quer dizer, ó, eu fazia um trabalho assistencial, eu vivia uma vida regrada, pensava no próximo, fazia isso e tal. Ou eu tinha projetos de fazer uma creche, eu tinha projeto disso e tal. A hora que eu chego lá, eu vou me decepcionar de não ter conseguido completar esses projetos? E a resposta é fantástica. Não, porque eu já entendi que isso vai dar continuidade. E mais, né? Que é o mais difícil da gente entender encarnado. Eu trato de ajudar alguém que consiga continuar fazendo esses trabalhos. Exatamente. E também a importância de que aqui, sempre que alguém sai da cena, aparece outro, né, que está pronto para assumir aquele trabalho, né? Então, assim, um trabalho que é bom, que é do bem, ele nunca vai ficar A deriva, abandonado. né? Sempre vai ter alguém que vai substituir. A espiritualidade está sempre presente. Pode até não ser aquele que acabou de desencarnar, mas depois ele volta, né? Para ajudar, não. Pra ajudar Eu acho fantástico a esse equipe, comentário. para né? fornecer ideias, para dar intuições do que fazer, né? Então, borbulhe ideias. Mas mesmo se eu Coisa continue. não reencarnar, eu consigo fazer esse trabalho, né? Até Não, eu é- reencarnar de novo. É né? esse comentário. Sim. Ao contrário, Você trata vai de influenciar. Influenciar quem está lá fazendo o trabalho, né? Suponhamos que eu desencarnei, né? E aí Ana Paula vai assumir meu trabalho. Eu vou ficar dando intuição para Ana Paula, ó, faz assim, ó, faz assado. Mas tem Aí, que estar preparado para aí isso. a pessoa, o trabalho, na verdade assim, tem aquela frase que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. né? Então, não comendo extra. Então, aparece a pessoa que vai fazer. Né? Então, um some, não pode mais continuar o trabalho. A gente, às vezes, na visão da Terra, tem aquela ideia de que aquela pessoa é imprescindível e insubstituível para o trabalho. Não, o trabalho não é daquela pessoa. O trabalho é da espiritualidade, o trabalho é de Jesus e ele vai pôr alguém para fazer. E aí eu só vou complementar para aproveitar, deixa, que é o que a gente sempre discute, e aí não tem nada a ver com o estudo, mas cabe esse comentário, porque a gente sempre acaba conversando no particular, que são os objetivos de trabalhos sociais e assistenciais. O trabalho não é de tal entidade, não é da Casa Espírita, não é da Igreja Católica, não é do Rotary, do Lions, ou pelo menos não deveria ser. O trabalho é para quem vai ser assistido. Quer dizer, se o objetivo é atender a Santa Casa, não deveria importar quem está fazendo o que para que isso chegasse à Santa Casa, ou ao asilo, ou à PAI, ou qualquer coisa. Então é exatamente isso. Mas eu acho que a pergunta que a Aline fez é do sentido de estar preparado, quem continua aqui para ser influenciado. A influência nós temos o tempo todo, Aline. Lembra daquilo que a gente falou, que nós somos muitas vezes comandados pela espiritualidade? Então a influência nós temos o tempo inteirinho. Positiva e negativa. Eu estou preparado para qual? A minha antena está ligada em qual das duas rádios, qual dela que eu estou sintonizando o tempo inteiro? A ajuda é o tempo inteiro. A influência positiva é o tempo inteiro. Então, quer dizer,
O comentário é exatamente esse, quer dizer, a hora que eu desencarnei, eu estava fazendo um trabalho desse, e a Alice continuou o trabalho, vai continuar e tal, com certeza eu, que desencarnei e tal, vou estar tentando o tempo todo influenciar de maneira positiva. Ah, mas a Alice está preparada para entender essa influência? Não sei, mas a minha influência vai chegar de alguma forma. Eu vou estar protegendo, ou pelo menos tentando ajudar e auxiliar para que o trabalho seja feito da melhor forma. Hoje eu tinha uma reunião, aí eu achei que era sobre trabalho, cheguei lá, não era sobre abuso, né, que é o voluntariado. Na primeira hora que ela começou a falar, eu tipo, putz, sabe, deu aquela chateada, porque eu achei que era alguma contratação, alguma coisa, né. Aí depois eu vim pensando, né, nossa, né, que mal agradecida que eu fui, né, porque a oportunidade de ajudar, a pessoa confiou em mim pra ajudar ela, nem me conhece. E aí depois eu agradeci, assim, mas a primeira caída de ficha eu meio que reclamei, assim, sabe? Putz, né? Porque eu achei que era trabalho, aliás, era um trabalho muito mais importante. Toda vez que fala nisso, eu lembro da Ana Cristina mesmo, assim, um exemplo muito grande, pra mim vai ser o resto da vida. A Ana Cristina tinha a atitude, a Ana Cristina, ela tinha didática. Eu entrei, tipo, vou te ajudar. Entendeu? Mas ela tinha didática. Ela é que assim, a gente começou tudo junto, mas assim, eu me apoiava nela, me baseava nela na hora do estudo. E como ela tinha didática de dar aula, né? Eu nunca dei aula, então, Ana, a gente faz assim, 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 assim. Ana, beleza, mas como eu sempre faço, eu vou ajudar pra ir no banheiro, eu vou fazer o lanche, mas eu não consigo falar, eu não tenho esse dom de falar que você tem, eu não tenho. Ela falou, não, tá combinado. Então a gente estudava, mesmo eu não indo falar. No primeiro dia de aula começou, ela falou, agora a Tiana vai falar. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ela falou, não, você vai falar. Por que você não vai falar? Porque não foi o combinado, foi mais ou menos. Você precisa ser meio no tranco, então por favor, continua. E aí a gente tinha uma sintonia de ela tá falando e eu continuar a frase. E aí ela sentava e eu voltava. E aí eu terminava, ela levantava. Era muito, assim, eu acho que esse tempo que ela ficou comigo... Foi pra passar o bastão, né? Foi tipo, não vai dar, né, pra eu ficar. Mas ela me deu todo o apoio e a força, tipo assim, você consegue. Você não é essa porcaria que você tá achando, não. Você vai conseguir aí, vamos estudar que você vai conseguir. E aí, de repente, 2 anos ela ficou doente e aí? Faleceu. Mas aí o caminho é o inverso. Aí o que nós estamos falando é exatamente o seguinte, quer dizer, hoje o trabalho continua e a Ana Cristina, ela ficou frustrada porque o trabalho não continuou? Ou provavelmente ela continua influenciando positivamente? Continua. É esse o comentário. Então, quer dizer, o trabalho vinha se desenvolvendo, eu que fazia, era meu, e a gente, de baixo, vai completar esse raciocínio. Mas o trabalho era meu, eu fazia, entra muito do eu, era meu, era eu que tinha e tal, e aí eu desencarnei. E aí a pergunta é essa, eu fico frustrado? Não. E aí o exemplo que você está dando é agora desse. A Ana Cristina desencarnou, ela ficou frustrada e revoltada porque ela não continuou o trabalho, ou provavelmente continua influenciando para que o trabalho caminhe? Pelo contrário, antes de desencarnar, ela ficou um tempo sem conseguir andar para ir até o trabalho. Sim, mas aí no desencarne dela, hoje a situação dela é o quê? Ela provavelmente continua a equipe que vai continuar auxiliando no trabalho. Que você, que o Alexandre. E às vezes, só para completar assim, às vezes a gente acha que não está pronto, que não é capaz. Só que você é jogada numa situação você não tem muita sorte. Você tem que ser, né? Que você vai começar a caminhar. E aí quando você vai começar a caminhar, você vai vendo, né? Você não consegue nem fugir daquilo mais, né? Não, e vai, a coisa rola. E na verdade, de novo, emendando com aquelas dificuldades que a gente tem, que a gente fala e tal. É uma desculpa que nós temos, que nós arrumamos para nós mesmos, do não trabalho, por exemplo, voluntário. Eu não consigo, eu não gosto de ir no asilo porque eu tenho dó dos velhinhos. Não, eu não gosto de ir na PAI porque eu tenho dó das crianças. Eu não gosto de... Não, você não gosta de lugar nenhum porque você não quer trabalhar. Assim, você não precisa, aquilo que eu sempre falo para você. Eu não consigo ir no asilo. Eu não tenho, é uma coisa que não, vai me fazer mais mal do que bem. Faça alguma coisa para o asilo sem ir lá no asilo. Sim. Vai fazer uma arrecadação de leite, vai fazer na porta, quer dizer, trabalho, tenha vontade. O que a gente está cansado de ouvir
E isso não é de doutrina espírita, né? Eu falo em qualquer outro segmento. Quando eu aposentar, nossa, quando eu aposentar eu vou trabalhar lá no SEAC. Por que quando você aposentar? Porque hoje minha vida é uma correria mesmo. Você faz sábado e domingo? Sábado e domingo é sagrado. Sábado e domingo eu vou lá no bar, sábado e domingo eu vou jogar bola, sábado e domingo é o tempo que eu preciso para descansar. Bom, então você não precisa esperar aposentar. Você não quer fazer nem agora, não vai fazer depois de aposentar. Né? Então isso vai do que a gente quer fazer mais para frente. É o caso, e aí só emendando da Ana Cristina, quanto tempo a Ana Cristina foi trabalhar se arrastando? Bom tempo. Porque eu quero trabalhar. Eu quero aproveitar o tempo que eu estou aqui para agilizar o processo. Ela só não foi mais quando ela tomava morfina e ela não tinha condição de andar mais. Mas mesmo assim ela participava, porque eu ficava com ela e falava, hoje eu tô pensando nesse tema, dá uma olhadinha no que eu fiz, o que você acha? Pô, Ana, show de bola, né? O tema tá legal, a atividade tá legal, e aí no final todos eles faziam um desenho para ela. Aí eu pegava os desenhos e levava na casa dela. Tia, marmota, tô com saudade. Pra ela... faziam ela. Aí eu levava pra ela, aí ela guardava. Todo sábado é assim. Então a gente fazia atividade e tal. Agora chegou a hora de mandar um recado pra Ná. Vamos lá? Aí todo mundo fazia ou uma frase, ou tipo, não esquecemos de você, você tá aqui. Entendeu? Eu percebo que às vezes quando eu começo a achar que o trabalho voluntário tá me atrapalhando, né? Aí eu falo, não, acho que eu preciso falar meu trabalho voluntário e focar mais no meu trabalho. Quando eu vejo, não consigo, não consigo falar não. Não consigo, não, sabe? Mas isso é uma questão, aí é lógico, e ninguém está falando aqui, porque senão vai vir comentário na internet, ninguém está falando que alguém tem que largar o trabalho profissional. Sim. Eu trabalho 8 horas por dia, eu vou tirar 4 horas por dia, meu patrão que me perdoe, mas 4 horas por dia eu vou trabalhar voluntário. Não é isso. O que eu acho, continuo achando, é que todo mundo consegue adequar as duas coisas de uma maneira que consiga ser produtivo em ambas. De que eu não deixe o voluntário me prejudicar no profissional, mas que eu consiga fazer o trabalho voluntário por mim. É o que eu sempre digo para todo mundo. O trabalho voluntário, a primeira coisa que nós precisamos entender, que é aquela do começo do estudo hoje eu comentei, o que as pessoas precisam entender do trabalho voluntário é que o trabalho voluntário primeiro é para mim. É que nem o trabalho do mediúnico, o do passe. O dia que as pessoas entenderem que o trabalho primeiro é meu, o maior beneficiado sou eu, talvez comecem a enxergar o trabalho voluntário de forma diferente. O maior beneficiado do trabalho mediúnico, do trabalho de passe, do trabalho assistencial, do trabalho voluntário em qualquer lugar, o primeiro grande beneficiado sou eu. E o voluntário está acostumado a olhar como se ele estivesse fazendo um grande favor a hora que ele dá o lanche de pão com mortadela para a criança. Nossa, eu estou fazendo um bem que é um absurdo. Bom, você está fazendo um bem mesmo para você, porque a criança continua comendo só o pão com mortadela. Você não resolveu a vida dela, você ajudou, você está ajudando e tal, mas você está fazendo um bem enorme para você. Se você está entendendo o processo, o bem é maior. Quando o voluntariado entender que o benefício é meu, talvez mude o olho pro assistido. Porque a gente ainda olha para o assistido como se a gente estivesse fazendo um grande favor para quem está do outro lado. A hora que eu vou no asilo, eu estou fazendo um favor enorme para os velhinhos. A hora que eu vou lá na Cidade Nova, eu estou fazendo um bem enorme para aquelas crianças. Estou entregando roupa no Varal Solidário. Nossa, nós estamos fazendo um bem enorme para as crianças. Nós estamos fazendo bem, sim. Nós estamos fazendo a coisa material chegar para quem está necessitado. Mas eu sou o primeiro beneficiado disso. E quantos trabalhos mediúnicos a gente já viu parar, quantos trabalhos de passe a gente já viu parar, porque eu começo a achar que os outros precisam mais de mim do que eu preciso do trabalho. Né? Eu acho que isso, com o tanto de dinheiro que o mundo tem, gente, não era pra ninguém ter uma miséria. Se você parar pra pensar. Bom, vamos lá, senão vamos começar também a filosofar. 315. Vamos ganhar do Kardec. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo a sua elevação. Julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Esse mais admirável é que o que é o mais admirável quando normalmente eu sou um artista famoso ou um escritor famoso? A Fama. A fama, a vaidade. Então isso já não me serve mais. O que é a mesma coisa, né? Tudo que eu consigo passar para os outros me é útil. Eu sinto orgulho. Agora, o que não
O orgulho no lado bom, né? Porque tem gente que fala que não tem orgulho bom e tem orgulho. Eu acho que tem orgulho bom. Agora, o que era vaidade, o que era coisa que não me servia, isso normalmente eu me envergonho, né? Na verdade, o trabalho que ele deixou, se passou alguma coisa de bom e passa para a pessoa, cada vez que ela olha o trabalho para ele. Então, é por isso que ele faz o comentário, né? Reprova o que mais admirava, que normalmente o que mais admira é o status, é a posição. Depende do trabalho também. É. Tem uns trabalhos que eu acho que a pessoa fica com vergonha. Ela tem que ir no trabalho psicográfico para explicar o trabalho que ela fez. Marte, assim, falar aquilo quer dizer. Né? Ninguém entende. Não, fora alguns... Era um transtorno psicológico. Fora algumas literaturas que temos por aí. Literatura, música, né? Não precisamos chegar nesse ponto. Tudo. É arte, né? Tá. Vamos lá. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquele que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Certo, ele complementa de cima, na verdade, né? Exato. A de baixo é que agora vai começar a pegar, né? 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor da pátria? Amor da pátria. Ou pela pátria, né? E sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. É aquela, na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Ele está fazendo uma pergunta que lembra que é extremamente interessante. Ele vai fazer um comentário grande. Aí podemos até ler primeiro, né? Para depois a gente encerrar. Tem mais duas pequenininhas depois. Comentário de Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Vamos parando aí, para a gente conversando? Acho que dá, né? Tá. E aí, daqui? É como eu olhar o desenho de uma criança lá do pré. Olhei para o desenho da criança, ai, que bonito, que você pintou aqui? Porque eu não entendi, né? Eu tenho que perguntar para ele, o que você... esse é meu pai, esse não tem nada a ver com o pai e com a mãe, mas, né? Para a criança é importante e é o pai e a mãe. Então, a espiritualidade superior nos vê com os mesmos olhos, né? Com que nós olhamos isso, né? De novo, né? Tem muito ainda para crescer, vai aperfeiçoar, né? Mais ou menos por aí. E aí só essa última vírgula que eu sempre falo, que a gente sempre tem que prestar atenção, a menos tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. E aí explica, e aí o Nazil comentou, foi um dos comentários, acho que ontem disso, esse explica os grandes gênios, as grandes coisas que aparecem do nada. Os inventores. Os grandes inventores, os músicos, os compositores, as crianças que começam a tocar, que ele deu exemplo ontem. Quer dizer, eu tenho um talento que eu não sei de onde veio, que é inato, que eu consigo fazer, e eu tenho uma capacidade muito grande para desenvolver. Então isso eu venho e acelero o processo que estava sendo necessário para aquele momento. Quer dizer, então apareceu Beethoven, Mozart, então, por que apareceu naquele momento? Os caras tocavam cravo e de repente faz o que fez. Quer dizer, foi um determinado momento que precisava desse salto todo. Avanço. Certo? Pois é. Vamos aqui. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares... Peraí, vamos só para a gente ir parando. Então aqui, lembra que ele falou lá dos espíritos evoluídos, né?
E aqui é o mais engraçado, está falando dos médios, e esses médios já acham sem graça a hora que desencarna. Né? Vamos lá? Os espíritos vulgares são, de alguma maneira, os que aqui permanecem constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Nozes. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, não podemos satisfazer suas paixões, ponto. Então na verdade ele fala do seu caráter, mas é que na verdade ele fala, como ele está desencarnado, ele não consegue satisfazer as vontades que ele tinha encarnado. Então interfere nas nossas. Okay. Gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, o parágrafo anterior, que aí teve aquele ponto lá, é exatamente isso que a gente tem discutido, acho que nos últimos 3, 4 estudos, a gente acaba voltando muito nessas relações com os desencarnados, né? Eu tenho esse padrão, eu gosto das mesmas coisas, os mesmos vícios que a gente conversou semana passada, eu acabo influenciando aquilo que você tinha perguntado, eu estou preparado para a influência positiva? Do mesmo jeito que a negativa, eu estou com a antena, depende de qual das duas eu ligo. E aí eu me encosto nisso para que eu consiga ter as sensações que eu não tenho mais no mundo material. Então a mesma coisa daquela história da dor. Ele sente os bichinhos comendo? Não. Mas eu consigo, do tanto que eu sou apegado à matéria, as sensações são as do mundo material. A do fumo, a do sexo, a da bebida, a da raiva, do ódio, a da levar vantagem. Todos esses sentimentos, quando eu me aproximo disso com afinidade, as sensações me satisfazem. Mas então ele tem essa sensação? Ele bebe? E essa é uma pergunta frequente? Não, mas ele tem a sensação de quem está bebendo. Por quê? Porque eu continuo ligado, tão ligado ao mundo material, mas eu preciso das sensações dele para que eu me sinta saciado. Por quê? Porque eu não tenho, é esse ponto lá que não é vírgula. Não podendo satisfazer as suas paixões. Eu não posso beber. Mas eu preciso que ele beba. Se eu pusesse uma vírgula aqui, seria mesmo, daria um sentido até mais. Não podemos satisfazer as continuaria suas paixões, outra fase. Gozam com os que elas se entregam e as excitam nessas pessoas, porque ele excita mesmo, né? Mas eu acho que ele põe. Eu tenho uma tendência. Mas eu acho que esse. Excitar. Vamos. Né? Ele não é à toa os dois pontos, né? Porque na verdade é para frisar que ele não pode. Ele não pode, exato. Né? Quer dizer, olha, ele não tem a capacidade de satisfazer isso. Ele não bebe. Não pode. Ele não consegue fumar. Ele não consegue fazer sexo. Mas aí ele continua. Gozam com os que se entregam e excitam essas pessoas. Da mesma influência daquela hora lá, do positivo, que nós acabamos de dar o exemplo da Ana Cristina, eu tenho aqui. Mas então quer dizer que eu bebo por causa disso. Não, meu amigo, você bebe porque você gosta de beber. Porque ele só tem a mesma sintonia que ele só encosta aí porque você gosta de beber. Não é o contrário. Você não vai beber porque ele te levou para beber. Você levou ele para beber. O defeito é meu. Ele só está se aproveitando dessas. Então aquelas histórias todas de obsessor, não, eu uso droga, eu bebo, eu fumo, eu bato na mulher, porque obsessor, não, meu amigo. O obsessor só está aí porque você gosta das mesmas coisas que ele. Ele só se aproveita da situação. Eu só aproveito daquilo tudo que você me dá, então eu vou usar do seu sentimento, das suas sensações, para me satisfazer. E a gente está acostumado a entender ou se desculpar da maneira contrária. Não, o obsessor é que me faz beber, o obsessor é que me faz trair, o obsessor é que me faz fumar. Não, meu amigo. Você trai e ele gosta, então ele vai junto. Você fuma, ele gosta, então ele vai junto. Você bebe e ele gosta, ele vai junto. O dia que você parar de beber, ele não vai mais vir passear. Porque ele precisa fumar. Exatamente. E ele não consegue mais fumar. Aí ele vai atrás. Eu preciso dar sensações. Sugar a energia
do seu prazer quando você fuma. Quando você faz o sentimento assim que como te dá. ele suga a energia do seu prazer quando você bebe. Ele vai ali sugar a sua energia e você deixou, né? Abriu a porteira. Mas isso é muito importante para a gente ressaltar, porque isso é uma confusão constante que a gente tem dentro da doutrina, que é aquilo que a gente conversou uma vez. Nossa, porque o obsessor é o ruim e o coitadinho que está aqui é o coitadinho. Não. O obsessor faz tudo isso que ele está fazendo aqui. Ó. Lembra que ele está no mesmo padrão. Lembra que nós estamos na mesma faixa? Então, se eu faço tudo isso, e aí, ó, intrometendo-se nas nossas reuniões, no nosso negócio, na nossa diversão, tomando mais ou menos parte ativa segundo o seu caráter. Por quê? Quanto menos caráter eu tenho, mais eu vou. Aí sim, mais eu quero aquilo ali. Agora, eu tenho essa sensação, não me interessa mais. Eu parei de beber. Esse cidadão vai continuar comigo? Não. O que ele precisava sentir, eu não proporciono mais para ele. Acabou a minha obsessão. Nossa, fácil assim? O mais difícil é parar de beber. Vamos lá? Tomar decisão. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. E então que procura os meios de se melhorar. Isso daqui também é uma questão que a gente discute o tempo todo, né? E a mesma coisa, de quem ele está falando? De quem consegue entender todo esse processo. Por quê? Porque senão eu vou ficar o tempo inteiro da mesma forma, ou muito tempo exatamente do mesmo jeito. Lembra que a gente bate muito sempre, a gente não pode perder nunca a linha. Se eu sou o mesmo que estava encarnado, os meus sentimentos, a minha moral, a minha condição evolutiva continua a mesma. O que ele está falando aqui? Lembra que ele está lidando todo esse capítulo que nós estamos fazendo? Do desencarnado que já conseguiu entender e está se localizando. Né? Então nós não estamos tratando, porque senão vai ter esse comentário. Quer dizer, não, mas havia aqueles casos que a gente sabe que fica e não sai daqui. Esses continuam existindo. O que ele está falando aqui, o tempo todo nesse capítulo, é dos desencarnados que já estão num padrão que eu já entendi o que está acontecendo e eu já estou pronto para começar a caminhar. Né? Então eu não estou tratando daquele que ainda é apegado à matéria, que eu ainda estou completamente ligado a tudo isso e que eu continuo com todos os vícios. Então, por isso que tem. Agora, continua, e aí provavelmente vai sair essa pergunta, então nós vamos ter espíritos que vão continuar iguais e não vão se modificar, porque ele está fazendo uma pergunta simples, né? As ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? E a resposta é muito, sofre modificações muito grandes. À medida que o espírito se desmaterializa. Aí pronto, aí ele já explicou. Quanto mais desligado da matéria eu estou, menos influência daquilo tudo eu tinha. E mais suscetível ao mundo espiritual está me acompanhando e está me ajudando a mudar, a fazer a mudança nesse aspecto. Né? 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua reencarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Essa é fantástica, que é para encerrar mesmo essa questão. Né? Ele está perguntando, você entendeu o que é? Falou, se você já veio, se você já morreu, se você já viveu no mundo espiritual e reencarnou, a hora que você morre, por que você toma um susto a hora que você vai morrer? É essa a pergunta. Se tem outra vida, se nós já temos várias existências... Você tem certeza disso? Não, o que ele está perguntando é assim, se tem, ele está afirmando e fazendo a pergunta no final. Ó, se nós temos várias existências, eu já morri e renasci várias vezes. E aí a pergunta depois da vírgula é fantástica. Então, de onde vem o seu espanto na hora que eu desencarno? Por que eu... Na hora que eu volto para o mundo dos espíritos. A resposta é, esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Que é datada da matéria. Mas até que... Essa ligação, né?
essa ligação. O espírito evoluído, Não ele precisa. passa muito rápido por essa Evolui. perturbação, né? Passou aquele. Né? Passou um ventinho, soprou. Passou um vídeo, eu não Aquele- voltei. E aí, amigos? Aquele refresco da. Já tem uns amigos que vão ali receber, né? Tipo Jesus, assim. Eita, Tipo né? Pedro Paulo. Tipo. Paulo de Mas Paulo. aí ele deveria. Aí mais pra frente ele vai Paulo comentar. Real. E eu não quero, depois que eu tomo essa noção, eu só quero voltar pro trabalho, né? Porque senão tava muito melhor lá, né? Sim. Aí eu tenho a noção clara de que o mundo espiritual é melhor que aquilo. Pois é. Aí, assim, a gente pode até resgatar lá o desencarne de André Luiz, né? Que ele não tinha noção, né? Aí, quando ele começou a despertar e tomar conhecimento da sua situação no mundo espiritual, ele quis trabalhar. Simples, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Ele era uma pessoa presa à matéria, Não, que viveu, né, os vícios todos, mas que desencarnou depois de um certo período e começou a tomar conta da sua própria situação. Assim, cada um de nós também vai tomando conta, no né? mundo espiritual ele Da sua evoluiu. própria situação e aí começa a evoluir. Eu vou para o trabalho, né? Se eu tiver, primeiro eu vou para o hospital, se eu tiver, né? Que foi o caso dele, ficou no hospital, me internado, depois ele pôde ir gradualmente tomando pé da situação e foi para o trabalho. E se entregou, né, ao trabalho. Entendeu, né? Entendeu como que funcionava tudo. Então, se a gente desencarnar, porque a situação é a mesma. Mas Até aquele desencarnou? momento de perturbação. Eu Não não tenho temos. história não tem nenhum coisa, né? Falando que ele. Não tenho nada. O que a gente tem é de Kardec e de Emmanuel, né? Emmanuel é recente, né? Emmanuel deve estar com uns 16 anos, se for, né? Mais ou menos 16, 18 anos, por aí. Agora Kardec não tem ideia, não. Mas ele é mais velho, acho que Emmanuel, que ele reencarnou, acho que antes. Vamos lá, fazer a oração final? Bom, só alguns avisos, eu acho, né? Bom, o varal não temos no sábado, nós vamos deixar um varal fixo para quem está ajudando e quem está acompanhando na internet. Então nós não vamos fazer no sábado por 2 motivos. A quantidade de roupa que ainda sobrou, como nós tivemos a oferta de deixar num lugar fixo à noite, nós optamos por deixar nesse lugar fixo à noite, que é um lugar que passa muito andarilho. E outra que tem previsão de chuva para sábado, no horário que a gente estava previsto fazer o bazar. Então nós vamos deixar esse tempo lá no fixo. Talvez o Sidney faça um no centro durante o dia, lá na frente da empresa dele. Que legal. Então aí nós vamos ter um no centro durante o dia e um num lugar que é legal de ter à noite, que até de madrugada ele fica aberto. Então nós vamos optar por isso. Nós vamos deixar essa cidade de varal. Daqui a pouco nós vamos receber a Já notificação. estamos, aí para quem está, né? Nós temos agora três eventos, né, grandes para a gente estar preocupado. 19 de agosto tem almoço, nós precisamos ainda arrumar a arrecada doce, que nós vendemos para arrecadar, a arrecadação vai para o asilo. 2, né? E a outra grande é a Festa das Crianças, que nós já estamos começando, já começaram a chegar os vídeos dos amigos que todo ano colaboram. Então aí quem tiver também, quem queira participar, tem um monte de gente que já se propôs, o pessoal que os outros anos participou. Hoje já mandou, deve até ter mais, eu não vi ainda, mas quem que mandou? O Eduardo Russo mandou, que foi árbitro internacional, todo ano participa, foi o primeiro que mandou para variar. Hoje uma senhorinha Eu tô levou- pensando nos nomes pra não ontem- esquecer, que eu posso pedir pra gravar. Ontem uma senhorinha foi lá levar 2 presentes embrulhadinhos, foi na loja, comprou, acho isso o máximo, assim. Foi na loja, comprou, mas ela estava embrulhada, né? Perguntei pra ela o que era. Ela falou, uma boneca muito bonitinha e um carrinho, um aviãozinho. Muito. Então nós já estamos arrecadando, então para quem não sabe ainda não acompanha, mas está na página, aí tem todas as informações, mas nós estamos arrecadando brinquedos novos e usados, né? E aí também os alimentos para quem quiser doar, principalmente salsicha, refrigerante Molho. e o molho. E o resto, o pão, a gente acaba tendo que ter doação de quem é da cidade, porque a gente tem que acabar comprando aqui. E aí as outras coisas são os que a gente acaba conseguindo, mas o mais importante são os brinquedos. O SESI, as escolas, nós vamos estar colocando as caixas a partir dessa semana. Aliás, agradecer o SESI porque eles fizeram todo ano a gente coloca a caixa, aleatoriamente a criança coloca o brinquedo, se quiser ou não. Sempre a gente arrecadou bem.
Hoje, para estimular, esse ano para estimular, eles vão fazer uma gincana entre as classes. Aqui arrecada mais brinquedo e vai para um piquenique. Ah, que legal. Então, a partir da semana que Eu vem não já sei tem se as vale a pena caixas. até a gente fazer uma caixa mais bonitinha para deixar nas classes, sabe? Nem que a gente retire depois. Não sei. Então aí tem tudo isso e aí nós Criança precisamos... é criança. E aí tem... Mas o mais imediato agora é o doce, né? Palestra de terça-feira é o seu Osmar, lá do Irmã Catarina, também muito legal. E os vídeos a gente vai postando assim que o pessoal for colocando, a gente vai estar tanto no Face, aí no Instagram, não sei se dá para colocar, aí você passa para o Instagram. Só explicar, o doce é para assistência vicentina, almoço vicentino, a gente fica com a barraca do doce, nós mandamos fazer o que a gente consegue, pedimos a colaboração e 100% é dado para assistência vicentina. 100% dos doces. Da arrecadação, né? Quando a gente consegue bolo, por exemplo, a gente faz na hora lá um bingo do bolo inteiro, por exemplo, se não vale a pena vender o bolo, né? Então, a gente já vende o bolo, faz bingo, então a gente precisa muito de doação de doce. Vamos lá? Tá em cima. É só pedir para o amigo do Alexandre que está aqui e principalmente para sua tia, que desencarnou esta semana agora, passando por um período bem difícil, acamada, de UTI, complicado. Então, e lembrando quem está pondo, só para não passar, já que você falou, quem pede as orações vai para o caderno e tal, mesmo a gente respondendo aqui, depois vai para o caderno de orações de toda semana, tá? Querido Deus, Mestre Jesus, nós os agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estudos e que rogamos, Pai, que estejas conosco sempre, nos orientando, nos intuindo, não só no momento dos estudos, mas que possamos levar esses conceitos para o nosso dia a dia, vivenciando em nossos momentos, compartilhando com aqueles que estão à nossa volta, ampliando, Senhor, o conhecimento a cada um dos que estão ao nosso lado. Abençoe, Pai, a nossa família, os nossos amigos. Abençoe essa cidade. Abençoe, Senhor Jesus, a todos aqueles que pediram oração, aqueles que estão com o nome escrito no caderno, aqueles que estão neste momento mentalizando as pessoas que estão necessitadas, podem pensar em seus nomes, vibrando positivamente por cada uma delas. A tia do Alexandre que desencarnou e a todos aqueles, Pai, que voltaram para a pátria espiritual, que possam os seus anjos consoladores ampará-los em suas necessidades, auxiliando, Senhor, e retirando o véu que nos cobre muitas vezes a respeito do mundo material. Amplia o nosso conhecimento e nos auxilia a vencer os nossos defeitos e as nossas mazelas, para que estejamos preparados para chegarmos, Senhor, até vós. Porque estudamos, porque acreditamos de que esta vida é apenas um momento e que a vida futura é a vida verdadeira, que é a vida do plano espiritual, e que para ela voltarmos, Senhor, precisamos preparar-nos, alimentando os bens espirituais, enriquecendo-nos de virtudes que possam nos auxiliar a chegar neste plano mais convictos, mais cheios de fé, mais cheios de esperança, conquistando a verdadeira felicidade de estarmos ao seu lado e ao lado de Jesus, nosso Mestre querido, nos planos mais altos da vida. Graças os damos, Senhor, e rogamos que nos acompanhe a nossos lares, que esteja no lar de cada um dos que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, e que, Senhor Jesus,
possamos levar o seu Evangelho a todos os cantos, lembrando principalmente do nosso cantinho no coração, de nós mesmos, para que possamos, Senhor Jesus, ser vistos como espelhos desta sua mensagem de paz e de amor, hoje, agora e todo sempre. E assim encerramos os nossos estudos, dando graças a Deus, e que assim seja. Acabou de chegar doce aqui, doação. Tá bom.